Olá, olá! Enquanto aguardo vocês, estou a tentar aqui colocar o telemóvel e a mim numa posição confortável e que me possam ver da melhor forma. Hoje entro um bocadinho mais tarde, o dia de trabalho foi mais longo. Há bocadinho entrei para vos mostrar a minha árvore, meu carvalho, que é a minha árvore sagrada, e a bênção que eu tenho de ter um carvalho maravilhoso, enorme, bem em frente onde eu trabalho, do meu espaço. E estava a comentar que ultimamente tem sido uma sinfonia, tem sido uma musicalidade, tem sido momentos mágicos em que aquela importância de nós nos pacificarmos e de estarmos no aqui e agora, a respiração, o contacto com a natureza é muito importante e é mágico ter assim uma árvore deste calibre, grande, bela, que contempla não sei quantos pássaros e que estão a cantar, todos entusiasmados. Acredito que devem estar agora aí para o ninho e então estão todos felizes por irem descansar, devem estar todos a agradecer ao carvalho e a Deus o facto de terem uma árvore tão bonita que lhes dá abrigo, proteção, que lhes dá onde passar uma noite, desculpem, e passam num hotel cheio de passarinhos. E é sempre uma música a esta hora. E é o que eu estava a contar, que normalmente por volta desta hora, um bocadinho mais cedo, agora já está escuro, não é? Eu costumo ir ouvir, escutar, contemplar, e dá-me uma alegria enorme ver um pedacinho de magia no meio da cidade. E dou-me conta que por vezes estão pessoas a passar. Aqui ao lado tem uma lavandaria, então passa sempre muita gente e dou-me conta que não reparam. Ainda não vi ninguém a parar, a olhar, a levantar os olhos, a dar um sorriso, a ficar a escutar. Só uma vez que me viram ali fora, não é, a fazer isso, então acharam curioso e pararam também. É o ritmo acelerado, não é? É o piloto automático. É ao já não darmos conta, talvez, do encantamento, não é? Não termos já o nosso ouvido, a nossa atenção, não é? Para conectada com algo tão simples e tão belo, que faz toda a diferença. Conectar-nos uns minutos ali com aquela árvore, com aquele chilrear de pássaros, todos agitados, todos a acomodarem-se, imagino eu que estão todos a acomodarem-se nos ramos, nos seus ninhos. É muita vida. E então questionarmos-nos, não é? O que é que andamos a fazer aqui? O que é que andamos a fazer da nossa vida? Que acabamos por não ter tempo, não ter consciência, não aproveitarmos esses momentos sagrados, momentos belos que podem fazer toda a diferença na nossa vida, que nos podem alegrar, abrir o coração, enfim. Bom, então eu resolvi ir lá fora mostrar-vos a árvore e para sinalizar que estava a entrar para falar do tema, que é uma continuidade da vida, falar sobre a morte, não é? Dando continuidade àquilo que já falei ontem
E é o tema desta semana, até porque nós em breve vamos ter aí um dia que é dedicado a celebrarmos aqueles que partiram, não é? Que morreram, que os finados, não é? Que tiveram um fim. E então ontem, em tom de provocação, eu coloquei a questão: descansa em paz ou segue em paz? E ficou a importância, não é? Ficou bem marcada a importância da palavra paz, mais do que a palavra, não é? A paz. O que é paz, não é? Esse colocar a cabeça na almofada quando nos vamos deitar e estarmos em paz connosco, paz com a vida, paz com todos, não é? E essa sensação, esse sentimento, essa consciência, não é? Este estado vibratório de paz, queríamos nós, não é? Cultivar, daí que eu de manhã não, no início da tarde falei bastante sobre isso, como é que nós podemos cultivar a paz, porque foi uma questão que me colocaram por escrito, não é? Particularmente a dizer, Silvia, como é que podemos como podemos cultivar a paz para chegarmos a esse estado de mudança em que nós largamos o corpo e seguimos na vida, não é? Que foi a conversa de ontem, e estarmos em paz. Então eu falei sobre, se vocês não escutaram, está disponível no canal, sobre estarmos em atenção plena, não é? E daí que eu fui lá fora mostrar a árvore, porque também faz parte, não é? Também é importante pararmos, respirar, conectarmos-nos com a natureza, com um momento de beleza que faz com que a nossa vibração se eleve, não é? E estarmos outra vez centrados e harmonizados. Então agora vou falar sobre um tema dentro do grande tema da morte, que já sabemos, ou já dei essa visão que não será morte, será desencarne, será uma transformação, será uma passagem e será então ciclos repetitivos que nós fazemos ao longo da infinitude da nossa vida, não é? Mas é um tema que realmente, tendo em conta a minha vida, a minha experiência de vida, a minha experiência também como terapeuta, como facilitadora de constelações familiares, como mensageira angelical, como mãe, também tive um aborto, foi a minha primeira filha que acabou por não nascer, e falar um pouco sobre esta questão então do aborto, porque ao fim e ao cabo também é um fim, não é? Também é uma morte. Ou como é que vamos compreender? Não estou aqui para julgar, não vou entrar em debates se sou a favor, se não sou a favor, nada disso. A minha ideia é trazer luz, trazer entendimento, é mais do que isso, é colocar algumas questões, é conversar com o coração e ampliar, não é? Trazer ampliação sobre essas questões e dar o meu contributo na maneira do possível. E então, a paz, não é? Estar em paz. E o título que eu pus foi a importância da pacificação da árvore, não é? Para seguir na vida. Inspirei-me na minha árvore, em frente da minha porta aqui do meu espaço, e na árvore, não é? Tem muito sentido. A árvore da vida, a árvore familiar, a árvore genealógica, a árvore que nós trabalhamos muito a nível das constelações familiares, a árvore universal, a árvore cósmica, não é? Falamos muito sobre isso, sobre a árvore. E nas constelações familiares, não é? Um dos temas que muitas das vezes aparece quando se está a fazer uma constelação revela, não é? O campo mórfico vai revelar algo que a pessoa não sabia, não é? Porquê? Porque normalmente, não é? Estas conversas, mais uma vez, não é? Quando há morte,
quando já sabem, quando eu falar morte é desencarno, mas a palavra que normalmente se usa, e vou usar de propósito, é morte. Então, quando há morte, a família não conversa, a pessoa não fala, não há essa passagem, não há essa conversa em família. E da minha experiência, o que acontece é que quando há um aborto, seja espontâneo, seja provocado, muito menos se fala acerca disso. E nós sabemos, não é, quem é consteladora e talvez quem já a fez, não é, que acabou por ter um assunto, uma questão dessas que foi levantada na constelação. Sabemos da importância, não é, dos excluídos na árvore, dos excluídos na família. E então são vários os excluídos, vou falar agora diretamente do assunto, que são os abortos, não é? E quando há um excluído, há alguém que vai representá-lo, alguém que vai assumir o lugar dele. Então há uma desordem e isso tudo provoca mudanças, provoca o caos, provoca constrangimento, bloqueios na vida da pessoa que está a tomar o lugar do excluído. E tão simplesmente que a pessoa acha que é, por exemplo, o filho mais velho ou o terceiro filho, e na verdade não é, porque houve um aborto, não é? Uma criança que não cresceu, que não nasceu, que não está a ocupar o lugar da família e que não se fala sobre a sua existência anterior ao que veio depois. E consecutivamente, não é? Conforme o lugar que seja da cadeia de filhos. Isso vai reverberar na árvore, não é? Não vou estar aqui a entrar em termos técnicos, mas vai criar muitas distorções, muitas alterações, muitos problemas. Até que um dia isso mostra-se, revela-se, não é? E então é engraçado porque eu gosto de integrar as coisas e de fazer jogos integrando as várias valências e várias consciências, e as constelações familiares é um pouco isso, não é? Se não há ordem, o amor não flui. Por acaso estou vestida de azul, então se não há o raio azul, não é? Que é o primeiro raio, o raio do Arcanjo Miguel, o raio da ordem, da força, da justiça. Então se não há esse direcionamento, se não há ordenação, então fica tudo confuso e a partir daí o raio rosa não flui. E quando não há o fluxo, vai gerar falta, escassez, constrangimentos, distorções. As pessoas estão perdidas na vida, não é? Não há paz, é aquilo que nós dizemos, não é? É preciso pacificar a árvore. E não há paz. E para haver paz, então, tem que haver o desbloqueio. E daí vem o raio dourado, o raio amarelo dourado, que traz a lucidez, que traz a orientação, que traz a sabedoria, porque é preciso, no meu ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, é preciso haver essa lucidez, é preciso haver essa clareza, é preciso saber orientar, saber sair, colocar em ordem para que o amor flua, não é? E as constelações mostram muitas das vezes que existe um aborto, uma criança que não veio à luz. E muitas das vezes, como é que se sabe isso? Porque a pessoa que está a fazer a constelação, um representante, começa a olhar para o chão e pronto, há ali uma situação de um morto, não é? E depois há todo um movimento que se vai fazendo, e esse movimento, claro que depende
do campo mórfico, depende da energia das pessoas que estão a fazer a constelação e da orientação, claro, do constelador. Mas não há paz, não é? Então, os movimentos da vida não são feitos em paz, em harmonia, não é? E depois de se revelar isso, não é? Há alguns movimentos que são feitos e agora questiono, será suficiente? O que é que nós, com que energia é que nós estamos a trabalhar? O que é que nós vamos trazer ao de cima? Será suficiente? A meu ver, depende muito, não é? Lá está, de sistemas de crenças. E do grau, não é? Do grau de consciência, do grau do olhar, do ter a consciência do que é que se está ali a passar, o que é que se está a revelar, quais são os movimentos que são feitos, quais são os ajustes e principalmente se integra neste grande movimento da alma o espírito. Como sabem, existe aqui uma linha de constelação que não integra nada que não seja o campo mórfico, que para mim é um campo mediúnico, não é? Que se abre as informações que ali estão e que, quanto a mim, depois tem que se ter muita responsabilidade porque estamos a trabalhar com energia, com a vida, e estamos a trabalhar com memórias mais recentes, memórias muito antigas, estamos a trabalhar com muita informação do registro acástico e do coletivo e, portanto, é preciso dar depois um direcionamento e, quanto a mim, não basta só fazer um movimento sistémico. Esta é a minha opinião, sendo eu consteladora, sendo eu mensageira angelical, sendo eu apómetra, sendo eu radiestésica, trabalhando com mesa radiónica e tendo em conta a experiência de vida e aquilo que me vem chegando do campo e da experiência de trabalhar com esta área, não é? Com esta área numa perspectiva integrada. E então, dar-vos um exemplo de uma situação que me aconteceu e que tem a ver mesmo com isto, não é? A situação revelou-se do aborto, não foi através da constelação familiar e foi muito interessante porque eu não conhecia a pessoa que veio, já foi há uns anos, bastantes anos, veio ter comigo para fazer uma mensagem angelical e sentamos-nos, conversamos um pouquinho, eu perguntei-lhe coisas da vida dela para criar o campo, para criar a conexão, para haver a pessoa ficar mais aberta, mais à vontade. E na altura eu lembro-me que perguntei se tinha filhos, se não tinha, e a resposta foi que não tenho filhos. Estou divorciada e não tenho filhos. Ok, normal, tranquilo. E então eu comecei a fazer a leitura angelical, não é? Comecei a abrir o jogo, as cartas, a conectar-me. E de repente comecei a sentir uma mudança no campo. Vamos chamar que seja campo mórfico. E senti que não estávamos só, que estava ali mais alguém, mais uma consciência. E senti que essa consciência estava muito mexida e tive a nítida sensação dela se ter sentado no meu colo e de repente as cartas foram todas pelo ar e começou tudo assim a ter muita confusão. E eu respirei, parei, conectei-me e percebi, está aqui uma criança. E conectei-me com essa consciência, com essa energia, com esse ser, com essa alma. E, entretanto, perguntei à senhora, tenho a certeza que não tem mesmo nenhum filho? E ela ficou muito atrapalhada e disse-me, eu tive um aborto. E eu, ok. Então, essa consciência está aqui.
e aquilo que eu senti é que ele estava zangado. Tão zangado que estava a mexer nas coisas, estava a chamar a atenção. É que aquelas crianças que fazem birra, não é? E então fui conectando e aquilo que ele queria que eu transmitisse à mãe é que estava zangado este tempo todo por a mãe não assumir que tinha um filho. Porque ele existia. Ou seja, não é? Aqui a questão morre, mas tem continuidade, não é? Não acaba a vida. Ele existe, continua a existir. Apesar de nós não vermos, não é? Da mãe não ver, mas era mãe, não é? Ela, para ele era filho dela e ela era a mãe dele. E ela sempre que dizia que não tem um filho, ele ficava muito zangado porque ele ainda estava no entorno dessa relação, dessa situação, não é? E existia, ele era vida, não era? Tinha essa consciência. Então fomos falando, fomos conversando, e entretanto, engraçado a situação que eu perguntei-lhe, ficou de comprar-lhe um carrinho vermelho, e a mãe ficou assim muito admirada e disse, realmente, eu tinha passado numa loja, tinha visto um carrinho vermelho e tinha dito, olha, este carrinho é fantástico, vou comprá-lo para dar ao meu filho. E, entretanto, houve o aborto, entretanto, ela não comprou o carro, mas a criança tinha-se percebido disso. Eles escutam, não é? Na barriga da mãe. E então estava a pedir que queria o carrinho vermelho, porque queria brincar com ele. Muito interessante. Emocionante mesmo. E ele foi ficando mais calmo. A mãe disse que ia comprar o carro. E, entretanto, acabado isto, no final, ele pediu-lhe então, mais uma vez, para que ela, quando alguém lhe perguntasse se teve algum filho, para dizer que sim, que teve. E ele já estava mais calmo, mandou dizer à mãe, pediu-me para dizer à mãe que já estava mais calmo. E, entretanto, ficou tudo muito mais relaxado. A mãe estava muito emocionada e continuamos a consulta e continuamos aquilo que foi possível fazer-se. Isto é interessante, não é? Para mostrar que talvez colocar a questão se há vida ou não é? Depois da dita morte, não é? Que há uma continuidade, não é? Não é o fim, não é o fim de nada, é uma mudança, não é? Uma transição. E neste caso não chegou a dar à luz aquilo que nós achamos que é nascer, mas existia. Não nasceu, mas morreu, não é? Acabou por morrer antes de nascer. Mas existia essa consciência. E queria mostrar-se, queria dizer, eu estou aqui. E interessante muito isto é tudo muito complexo e belo, não é? Ao mesmo tempo. Também depois, entretanto, dos meus estudos e da leitura e daquilo que me foi chegando, fui percebendo, não é? Que realmente dos relatos de espíritos e dessas outras filosofias de vida, que é um plano, não é? Quer dizer, é um acordo, muitas das vezes, ou quase sempre, é um acordo entre mãe e filho, e o filho acaba por não nascer, o bebê acaba por não nascer e está tudo bem assim. Isto liberta a mãe da culpa, liberta a mãe da vergonha e dá paz, não é? Que nós estamos aqui a trabalhar a paz. Dá paz à mãe, que tira a culpa por ter perdido um filho, a vergonha, muitas das vezes, de não ter conseguido ser mãe, não é? Que também acontece, porque a mãe fica fragilizada e vem muita coisa à cabeça, à emoção, não é? Então dar essa paz e dar a paz também ao outro lado. Há a criança que não chegou a nascer, mas que existe. E é aquela criança que costuma ser revelada nas constelações, como o aborto, não é que é um aborto, não, é um ser, é uma consciência que está ali, não é?
e que acabou de uma forma, também não estava a contar, acabou por aparecer na leitura angelical, e ainda bem, porque tive uma honra muito grande de servir de mediadora e de trazer pacificação e trazer cura e trazer esta pacificação para seguir para a frente, não é? A vida, não é? Que é essa a questão, descansa em paz ou segue em paz. E neste caso não estava nem a descansar em paz, nem estava a seguir em paz, porque não havia paz, não é? Era preciso olhar, era preciso integrar, deixar de excluir, assumir. Não, este é o meu, eu tive um filho. E se tiver agora outro, dizer não, este agora é o segundo, porque o meu primeiro não chegou a nascer, mas é o meu filho. Que é isso que nós tentamos fazer, fazemos, não é? Esse olhar e esse colocar em ordem nas constelações. Mas que, a meu ver, não é suficiente, é preciso fazer mais, algo mais, não é? Porque aí vem a vertente mais espiritual. Falar isso, não é? Para dar essa pacificação, para dar essa nova lente, tirando as culpas, tirando as vergonhas e dar essa paz e perceber que as coisas continuam. E estava eu a dizer que das minhas leituras, dos meus estudos e também de experiências próprias, perceber que muitas das vezes esse ser que está em gestação e que não chegou a nascer, e ele continua próximo da mãe, na família, e é engraçado porque continua em crescimento a nível não do corpo físico, mas dos outros corpos, continua em crescimento e continua até estar concluído aquilo que se propunha os dois, até se calhar, até haver paz, até pacificar, não é? Até ser integrado, ser considerado, ser olhado, ser amado, ser, não é? Aceite, ser isso mesmo, ser olhado, ser integrado, deixar de ser excluído, haver a cura entre a mãe e o filho, não é? Muito interessante esta nova perspectiva sobre a morte, sobre os abortos, sobre as pacificações e muitas das vezes quando vêm ter comigo e quando há essa questão, não é, da questão da criança que não nasceu, há sempre algo que, a meu ver, e que se tem indicações, se tem uma orientação para se fazer, e fica aqui as sugestões, caso realmente conheçam, caso necessitem. Também estou ao dispor para fazer as consultas, não é, que acharem necessárias, mas é importante ter essa consciência de que existe, dar-lhe o lugar na família, falar sobre isso abertamente na família, mesmo que tenha sido um aborto interrompido, dar, amar, haver o perdão, sair da culpa, sair do remorso, sair da vergonha, integrar na família, conversarem sobre isso. Se houver um nome, dizer qual é o nome, se não, dar um nome, porque não em família, dar um nome. Porque não criar uma cerimónia de entrega, de pacificação, de uma data, uma cerimónia em que seja a passagem. A passagem. É importante isto, não é? Muito importante mesmo. E vai trazer uma paz, vai abrir essas avenidas para que o amor flua, com muita sabedoria, com muito respeito, com muita sacralidade e com essa intenção de sanar, para que depois, nomeadamente em dois aspectos, a vida dos outros descendentes
esteja em ordem, ninguém está no lugar de ninguém. Flui então o amor, a vida flui. E quando a mãe, nomeadamente, se bem que o pai também é importante, não é? Porque o pai, normalmente, o aspecto masculino, não é? O pai não é tão emotivo, claro que a mãe é mais íntimo, que é um processo visceral, porque o bebê está dentro da mãe, mas o pai também conta, não é? Também é importante, muito importante, e claro que também tem dor, também era um filho desejado, também aconteceu a perda, e é importante o pai estar sempre envolvido também, o pai falar sobre isso, falar com a mãe, até porque se não falam sobre isto, o peso é tanto que pode haver uma ruptura no próprio casal. E então falar sobre isso, os dois trabalharem esse aspecto, libertarem o aspecto da culpa, os dois trabalharem, olharem para isso com muito amor, perceberem então numa visão mais alargada, mais espiritual, que não estava nada errado, que são provas, que são escolhas de todas as almas envolvidas, e que para o bebê era suficiente, não era necessário nascer, se calhar só precisava daquele bocadinho para cumprir algo, para depois poder ascender de uma forma diferente, para ter outra vida, outro corpo, não é? Outra experiência, e que eles serviram como portal durante 1 mês, 2 meses, 3 meses de gestação, de vivência, de amor. Se calhar aquele ser só precisava de 2 ou 3 meses em contato com aquele amor para poder cumprir-se, para ir, ou então até precisa de mais tempo, mas numa forma não encarnada, não é? Há muitas hipóteses, não há uma verdade absoluta, não é? Cada caso é um caso, imagino eu, há muita coisa que nós se calhar também nem sabemos ainda bem, mas dá-nos aqui uma visão mais ampliada sobre a questão, e envolver o pai, fundamental, pai e mãe, envolver os outros filhos, envolver a família, fazer esse ritual simples, mas muito amoroso, colocar ele na família, na árvore da família, dar um nome, ele ou ela, claro. E muito importante isso, para que tudo esteja pacificado. E então, não é, lá no fundo da vida, dessa pequenina fase encarnatória, quando pai e mãe estiverem então na fase de desencarno, olharem para trás e também estarem em paz com tudo, em paz também com esse processo de aborto que aconteceu, mas que souberam fazer a gestão de uma forma sábia, com o raio dourado e o amarelo dourado, com a coragem, a força, colocar em ordem, falar, e com esse amor, levando, não é? Essa criança que não viram, mas levando esse nome, essa consciência, essa experiência, por muito curta que tenha sido, levar com eles com amor para a frente. E isso vai dar uma paz, eu tenho a certeza disso, um amor e um conforto e uma evolução na vida de todos. Bom, era um pouco isto que eu queria falar, esta abordagem específica sobre a morte, sobre a vida, sobre este continuar. E se precisarem de mais alguma coisa de mim em termos de terapia, se tiverem alguma questão que queiram colocar, eu estou a dispor. E fiquem bem, fiquem com a paz, vamos cultivar a paz, e principalmente um dos aspectos importantes para nós termos paz é luz, é abrirmos-nos, sairmos daqueles lugares condicionados, de crenças, talvez limitantes, ir procurar novas informações, porque energia é informação, e sairmos da ignorância, não é? Não é no mau termo, mas não sabemos, não é? Somos ignorantes nos assuntos, nos temas, se calhar também
nem questionamos, nunca ouvimos falar, e então ter essa oportunidade de abrir horizontes, ter maior esclarecimento, ter mais informação, de ter dados novos, para podermos então dessa forma sermos mais livres, não é? Porque quando avançamos, não é, na verdade, não é, que a verdade é gradual, vai sempre mudando em função do nosso nível de consciência, da nossa abertura. Quanto mais nível de verdade, de consciência, de sabedoria, de informação, mais livres nós somos em todos os aspectos na nossa vida, e estamos mais livres dos condicionamentos da própria árvore, porque a árvore condiciona-nos muito, mesmo sem nós termos consciência, porque nós podemos ter crenças diferentes, não termos consciência das coisas, não acreditarmos nas coisas, mas independentemente disso, se for verdade, isso existe. Isso condiciona-nos mesmo sem nós sabermos. Portanto, é importante começar a ganhar consciência, a abrir-nos para situações que nós desconhecíamos e questionar. Não acreditem em tudo que eu digo, mas questionem, leiam, informem-se, pesquisem, porque o que nós estamos a ser chamados realmente é para abrirmos-nos a novas experiências, abrirmos-nos ao autoconhecimento, abrirmos-nos à autoconsciência, para podermos ser humanos mais felizes e livres e em paz, porque liberdade, paz, está tudo conectado. Desejo-vos um ótimo fim de semana, e eu sou Silvia Gião. Se fizer sentido para ti, eu conheço alguém que possa ter passado por situações dessas e que possa contribuir para levar um pouco de consolo e de luz, muita gratidão por partilhar, muita gratidão por colocar o like, e eu também estou disponível no meu canal do YouTube, passa por lá também. Gratidão.